Jesús, después que enseñó, míreme a mí por favor, las 9 bienaventuranças, el secreto para la verdadera felicidade que hemos estudiado en estos primeros 9 domingos del año. Ele falou sobre que nosotros devemos ser la sal de la terra. E já hemos estudiado sobre isso. E depois falou que devemos ser la luz del mundo. Como? Já hemos meditado sobre isso. E Jesus seguiu ensinando, como disse aí no versículo 17 do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. São Mateus capítulo 5, versículo 17. Por favor, não penseis que he venido para abolir a lei ou os profetas. Não he venido para abolir, senão para cumprir. Mire-me a mim, por favor. O Senhor Jesus deixou claro que ele não vino para cancelar a lei. Os mandamentos de Deus foram dados porque os mandamentos de Deus basicamente têm 3 poderes. 3 poderes. Primeiro, nos libera. Os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, por exemplo, e todos os mandamentos de Deus, os estatutos, as leis, os preceptos do Senhor, como cantávamos, os preceptos do Senhor são verdadeiros. É dizer, tudo o que Deus ensinou em seus preceptos no livro de Levítico, Números, Deuteronômio, de como relacionarmos com as pessoas, como cuidar de nossa saúde, do templo do Espírito Santo, a alimentação, como comportar-se com os estranhos, os estrangeiros, como os filhos devem ver os padres, como deve ser o relacionamento entre irmãos, entre patrão e empleado. Ele falou detalhes hasta a higiene personal. Deus entra em detalhes, para que depois nada diga, não sabia, me equivoquei porque não havia entendido. Ele entra em detalhes e deixa tudo muito bem claro. Amém. Pero claro, ele nunca vai obrigar que nadie lo obedeça. Então, se Jesus disse, eu não vim para cancelar a lei, porque a lei que hace libera. Quando eu obedeço as leis de Deus, escute, de Deus, eu me vuelvo uma pessoa realizada. ¿Por quê? Porque as leis de Deus me disciplinam, me fortalecem, me educam. Como todo profissional, você, senhora, senhor, que és um profissional, você adquiriu esta profissão fazendo 2 coisas, estudando e praticando. Qual é o profissional exitoso que haja aprendido e que não haja praticado? É impossível. Pode ter toda a teoria, pode haver participado ou estudado nas melhores universidades do mundo, mas se não pratica, você se vuelve uma pessoa sem experiência, sem habilidade. Você não desenvolve, você não aprende com seus próprios erros e, consequentemente, não evoluciona. Então, fíjese, Deus nos dá as leis, os mandamentos, para que nós seamos, qual é a primeira condição? Livres de sofisma, de que nada nos venga manipular, ou escravizar, ou destruir. Segundo, para realizar-nos. Você aprendeu, você pratica, você se vuelve uma pessoa realizada. Sua autoconfiança sube, é dizer, você crê em Deus, mas também crer em si mesmo, como Jesus que ensinou que de 2 mandamentos se cumpre todas as leis e todos os mandamentos: amar a Deus e amar al prójimo. Como? Mira o detalhe, como a mim mesmo. Você tem que amar-se, você tem que valorar-se a si mesmo. Você tem que amar o prójimo, sim, para amar o prójimo, primeiro você tem que amar a Deus e depois a si mesmo. É dizer, considerar, valorar seu corpo, sua família, sua fé, suas responsabilidades. Então, as leis de Deus nos bendicem, nos realiza. E terceira coisa, as leis de Deus, a Torá, é dizer, e toda a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nos blinda. A palavra de Deus, os mandamentos de Deus têm o poder de blindar-nos dos espíritos malignos, primeiramente no mundo espiritual, os principados, potestades, forças del mal, os dominadores,
que nós outros não vemos, pero que existem, e Jesus falou sobre eles. A Bíblia revela isto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas epístolas. Existem, nos guste ou não, eles não vão deixar de existir. E querem, disse Jesus, destruir-nos, tocar-nos. Satanás, o líder destes espíritos malignos, que são ángeles decaídos, porque se rebelaram contra Deus, tem por objetivo 3 coisas: matar, roubar e destruir. Jesus vino a ser o contrário. Jesus não vino roubar, Jesus vino resgatar-nos do pecado através do perdão. Não se duerma. Jesus vino a salvar-nos. Jesus vino a restaurar ou a dar a nós outros seres humanos a oportunidade de ser hijos de Deus. Ele foi o Messias, o ungido de Deus, que cumpriu com todas as leis e todos os mandamentos do Senhor. Eu não vim cancelar, eu não vim abolir, eu vim a cumprir. Está escrito. Então, veja que todo verdadeiro servo cristiano, todo verdadeiro, escute-me por favor, todo verdadeiro crente em el Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus vivo que enviou o Messias, Jesus, o Salvador, todos aceitam as leis, os mandamentos e os decretos do Senhor, porque sabe que seus mandamentos, leis, aunque contrariem nossa natureza humana, pecaminosa, devido a nossas limitações, a nossos costumes culturais, locais, que é normal, pero seus mandamentos, suas leis e seus preceptos nos libera, nos realiza e nos blinda, nos protege. Amém. Posso seguir? Pero os religiosos da época não estavam nada satisfeitos com isto. E por quê? Porque em verdade os digo que hasta que passem o céu e a terra, não se perderá nem a letra mais pequena, nem uma tilde de la lei, hasta que toda se cumpla. Os religiosos cumpriam com algumas leis, como diezmando, ofrendando, orando, fazendo orações largas, chamando a atenção da gente para si. Eles iam ao templo, pero não para servir ao Senhor, pero para buscar halagos da gente. E isso desagradou a Deus profundamente, porque não foi para isso que Deus nos deu as leis, os mandamentos e os decretos. Não foi para que nós outros aparecêramos para os demais, foi para que nós outros serviéramos a Deus aún mais. Pero el mal, escute-me, el mal, de maneira muito astuta, ele foi e começou a enganar as pessoas religiosas, onde as pessoas faziam algumas coisas, como por exemplo, pagando os diezmos, fazendo suas orações, indo ao templo ao sábado e supostamente servindo a Deus, pero guardando rancor, mentindo, adulterando, fazendo o mal ao próximo, é dizer, se volveram fanáticos religiosos, ao extremo de Jesus, por exemplo, curar um homem no sábado, e lo criticaram, pero hoje é sábado, como lo haces? Não puedes. E Jesus dijo, pero quem de ustedes que teniendo um asno ou um outro animal que cai um nojo, lo espera para o dia seguinte, não lo saca no dia, no momento, senão o animal se vai morir? Pois bem, que vale mais? Alma, ser humano, imagem e semelhança de Deus, ou um animal, criatura do Senhor também? Pois bem, é dizer, quando a pessoa mescla a religiosidade com os ensinamentos de Deus, ela se vuelve hipócrita, dissimulada, como Jesus dijo, quando ustedes vengan a trazer vuestras ofrendas, ojo, antes de poner a ofrenda no altar, mire para um outro lugar. E que lugar? Que nadie lo consiga ver. Incluso eu falei minutos atrás, que está aí dentro de seu peito, que se chama coração. Se em tu coração
hay algo en contra de tu hermano, não presente sua ofrenda. Pero por quê? Porque Deus não vai aceitar. Primeiro, que Deus não necessita de nada. E segundo, que Ele não vai aceitar hipocrisia. Como que vas apresentar uma ofrenda para Deus, agradar a Deus, quando em tu coração há algo em contra de tu hermano? Deja tu ofrenda perante o altar, ou a um lado, ou delante do altar. Ve, reconcilia-te com tu hermano e depois regresse e presente sua ofrenda. Que é que Deus quer? Deus está mais interessado em la ofrenda ou em el ofrendante? Por favor, pensem, por favor. El ofrendante, em outras palavras, la ofrenda é importante. Fui eu que dije para que ofrendara, pero não é que eu la necessite. La ofrenda representa tu vida. Assim que tu não puedes apresentar tu vida de qualquer maneira em meu altar. Que não eres perfeito, eu sei. Pero puedes cambiar em muitas coisas, melhorar em muitas coisas. Como, por exemplo, perdonar. Ah, pero que não merece, que me traicionou, que me isto, que me... É certo, eu sei de tudo. Pero não queres agradar-me a mim? Então, perdone. Perdone-lo, ou perdone-la, que eu te perdonarei também. Vês? Amor próprio e amor al prójimo. Pode seguir? Mira o que Jesus habla aí. Nadie que quite uma tilde de la lei vai quedar inocentado. Ele disse, não intente extorsionar, cambiar a palavra de Deus. Não juzgue com isto. Não intente, eu posso fazer a minha maneira. Cuidado, porque mira o que digo Jesus com aqueles que querem de alguma maneira manipular ou usar a palavra de Deus para justificar seus erros. Mira o que dijo ele, qualquer. Está aí escrito também a palavra qualquer? Versículo 19. Qualquer é qualquer. O bispo, obreiro, pastor, presidente, ministro, abogado, juiz, doutor, verdade? Maestro, que seja, motorista, cocineiro, qualquer. Madre, hijo, padre, qualquer. Qualquer. Pois que anule um solo de estes mandamentos a um de los mais pequenos, porque há mandamentos supostamente mais grandes, mais difíceis de cumprir, pero há outros menores, mais fáceis de cumprir. Ele dijo, e assim, dijo ele, a um de los mais pequenos, e assim lo ensina a outros, será chamado muito pequeno, aonde? No reino de los cielos. Então, Jesus deixa claro, se esta pessoa elige desobedecer e a um motiva a outros a hacerlo, esta pessoa está comprometendo sua alma, sua vida, e a um el alma de los outros, porque está ensinando algo mal. É decir, mira a responsabilidade que nós outros padres, cidadãos, temos. Que, obviamente, esta ensinança de Jesus não agradou a muitos, claro, como tampouco agrada hoje. Pero, bispo, por que eu devo fazê-lo? Porque você é bem-aventurado. Pero eu sou o único de minha família que venho à igreja, que creu, que leu a Bíblia. Muito bem, então pratique, porque através de ti outros poderão ser salvos. O que nós teremos que crer e fazer é o que digo Jesus aí. Mira o que ele disse. Pero qualquer, pode ler em voz alta, por favor. Pero qualquer que los guarde e los enseñe, este será chamado grande no reino de los cielos. É decir, quando eu pratico a palavra de Deus e eu ensino, porque eu pratiquei, mira lá o ordem. O ordem não é eu sei e eu ensino. Não, o ordem é muito simples, muito claro. Eu aprendi, eu agora pratico, eu agora posso ensinar. Os religiosos não. Eles aprendiam e queriam ensinar sem praticar. E Jesus não aceitou isto, não aceita isto, porque você põe em perigo sua alma e a alma dos que lhe estão a observar, ou observando. Ele disse para não mentir e mente. Como pode isto? Ele disse que não se pode tocar em las primícias, pero ele defrauda ao prójimo. Entendeu agora? Ele disse que não pode adulterar, pero ele guarda rencor. Ele deseja mal ao prójimo.
É decir, toda enseñanza se vuelve ineficaz, inoperante, improductiva, se não é acompanhada de prática. Temos que praticar. E aí Jesus conclui dizendo que este que pratica e ensina será pequeno ou grande? Grande no reino de los cielos. É decir, será grande por toda a eternidade. Que é que as pessoas mais buscam em nossa sociedade? Ser grande. As pessoas querem ser grandes. As pessoas querem ter status, fama, serem, como se diz, halagados. É normal do ser humano. Isto, quem nos ensinou? Nadie. É de nossa natureza humana. Quando niños, que decíamos? Soy fuerte, soy grande. Mira, sou inteligente. Em la escola, quando éramos niños, quem lhe ensinou a dizer sou forte, sou grande, sou inteligente, sou guapa, sou esto, sou el outro? É de la natureza humana querer ser. Que não é nada de mal nisto, nesse sentido, quando criança, quando niño, porque é pureza. Pero isto, que quem arrastra isso para a sua vida adulta, empieza a volver-se uma pessoa tóxica, uma pessoa problemática, impulsivo, prepotente, soberbio, e aí vem a perdição. Entende o que digo? Que as pessoas se sujetem a mim, que as pessoas cambiem, que as pessoas me complazcam e que eu sou o dueño de la verdade. Eu estou bem e não vou a cambiar. Esta falta de evaluação personal, segundo Jesus, hace com que você quizás hasta alcance ser famoso, rico, status, tenha títulos, né? Que é normal em la sociedade, pero para Deus você é um desconhecido. Para os homens famoso, exitoso, pero para Deus extraño e apagado, sal sem sabor. Não é forte? Vocês estão compreendendo, sim ou não? E Jesus está dando continuidade à prédica. É uma prédica. Se queres realmente ser sal, dá sabor à vida da gente. Se você quer alumbrar, não aceite não cumprir a lei. Cumpra com a lei. Jesus cumpriu com a lei como Messias porque ele foi perfeito. És perfeito. Nós outros não somos. Pero em Jesus podemos receber o perdão divino e praticar o que ele nos ha ensinado, com limitações, obviamente, porque só ele é perfeito, só o Messias é o Salvador. Por isso, só ele cumpriu com todas as leis, preceptos e mandamentos, deixando para mim, para ti, um exemplo a ser seguido, um modelo. Eu não tenho que esperar-me em los que não querem, eu tenho que esperar-me em los que querem, em los que creem, em los que obedecem. Porque se eu lo hago, eu ensinarei e serei grande. Quizás acá na terra eu não seja grande como quizás mis padres lhe gostariam que eu fuera. Quizás acá na terra eu não seja grande como mis hermanos esperavam ou como mis hermanos cheguem a ser. Pero en el cielo, en el reino de los cielos, eu serei grande, e grande não por 30 anos, não por 20, não por 50, pero eu serei grande, diga a pessoa que se duerme a seu lado, por toda a eternidade. De que se trata? Ela lhe pergunta: reino de los cielos. A vida empieza acá, pero não termina acá. Este cuerpo volverá ao polvo, pero el alma que está acá dentro, que está aí adentro suyo, Jesus quer que venga a permanecer com ele por toda a eternidade, e que uma observação seja grande. Amém. Porque allá há pequenos e grandes. Porque Deus respeita a decisão de cada um. Uns serão mais galardonados, outros serão menos galardonados. Porque Deus respeita a decisão de cada um em obedecer ou desobedecer. Eu obedeço parcialmente, sofrerá as consequências. Eu obedeço incondicionalmente, com ou sem vontade, entendendo todo, não entendendo nada, eu elijo obedecer. Isso se chama fé. Fé inteligente nas enseñanças
del Deus vivo que nunca decepcionou a qualquer e jamais decepcionará. E Jesus conclui dizendo, versículo 20: porque os digo que se vuestra justiça não supera a de los escribas, os que escreviam a lei, os que copiavam a lei, que era um mandamento, que era um trabalho muito honrado e muito importante para toda a sociedade da época, pero não é porque escreves, porque conheces, porque enseñas. E fariseus, que eram os restritos ao máximo de não poder comer com as mãos sem antes lavar, quando condenaram a Jesus, que come sem lavar as mãos. E era um mandamento, era um precepto do Senhor, correto? Sim ou não? Sim, sim, sim. Para a própria higiene, por muitas razões. Pero Jesus foi e lhes ensinou. Sim, eu sei como estão mis manos. Pero o que mais contamina o homem não é o que entra por la boca, é o que sale por la boca. Porque o que sale por la boca, que são palavras, sale de adentro del coração. E Jesus dijo que por nossas palavras podemos ser justificados, bendecidos, se somos verdadeiros, se somos sinceros, ou condenados se somos mentirosos, corruptos. Primeiro por nossa própria consciência e depois por nossa própria alma. Então Jesus deixa claro: escutem, por favor, eu não quero condenar a nadie. Pero Jesus ensinou a seus discípulos: vuestra justiça tem que superar. ¿Ves? Ascensión. ¿Ves aí? Superar. Cometeu um erro, aprenda, supere. Vamos, mire para adelante, tire para adelante. Não mire hacia atrás, não mire aos lados. Perdone-se, perdone quem lhe ofendeu e siga adelante. Não pare, não pare, não pare. E tenha nisto em conta: nossa justiça tem que superar a luz que conhecem, predicam e escrevem, e os fariseus que são religiosos, que vivem da religião ou da religiosidade. Por favor, não entrareis aonde? No reino dos céus. Seja justo. Ser justo para Deus, como já foi dito acá em outras ocasiões, é você reconhecer seu pecado, reconhecer seu erro e abandoná-lo. Seja justo. Seja justo. Não condene. Jesus não vino a condenar. Quem somos nós outros para condenar a los demás? Cabe a nós outros sermos justos. Quer ser justo? Sinceros, verdadeiros, simples, pero com a consciência em paz, o coração puro e as mãos limpas. Amém. Todo o que Jesus quer é o bem de todo, del alma, que vai reflejar no matrimônio, na família, na sociedade, e assim todos desfrutaremos de um bem-estar que deveria ser incomum, pero por causa da injustiça. Não é meu, é só para mim. A injustiça. Você está caminhando na caixa e tira algo à caixa. Não haga isto. Por quê? Porque alguém vai ter que limpar. Ah, não, pero eu já pago meus impostos, que limpe. Sim, por favor. As pessoas que limpam a caixa têm seu valor e é importante que hagam seu trabalho, pero por que vou tirar a basura em la caixa se eu posso tirá-la en el basureiro? É isto que Jesus está falando. Não seja injusto. Não demande de seu empregado mais do que foi acordado. Não espere que seu empregado leve lá a empresa, ou a tienda, o negócio em sua espalda, porque o dueño eres tu. Quem tem que ir adelante de seus negócios é você. Você tem que ser o líder. O liderazgo empieza por el dueño e não por el empleado. Não, que ele tem muita experiência, que é de muita confiança. Muito bem. Remunere a ele devidamente, pero não espere por ele. Você é o responsável. Vaya adelante. Não cobre de seus filhos, não seja demasiadamente perfeccionista. Uma pessoa agressiva, que com tudo e com nada explota, quer pegar, ameaça. Não vai nascer isto, não te vou dar el outro. Não se educa com ameaças, se educa com exemplo e com a disciplina. Explica, isto é por isso, isso. Não se deve fazer isto. Por quê? Porque se desobedece, vas a sofrer as consequências que serão estas e estas e estas. Entendeu? Entendi. Muito bem.
se equivocou, que hago yo? Vou amaldecir, que eres um demônio em minha vida, que és um problema, um acidente em minha vida, que nunca deverias haver nascido. Por favor, mira, injustiça, seja justo. Hijo, venga cá. E lhe habla uma outra vez. Agora sofrerás as consequências. Por que, mamãe? Não me amas, papai? Eu te amo tanto, 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 que eu não te vou escatimar da disciplina. Sofrerás as consequências para que aprendas, para que madures, para que seja um homem amanhã, uma mulher que venga a sumar a nossa família, a nossa vida e a esta sociedade. Ah, que mis amiguitos na escola, na universidade, hacen esto. Você não é hijo de la universidad, nem de los amiguitos, de los padres de sus amiguitos. Usted es hijo de este padre acá, de esta madre acá, donde te abrigas, donde comes, donde te vistes, donde duermes, donde vives. Assim que, cuidado com o que hablas, hijo. Escute mais, hable menos. Isto é ser justo. Entende, sim ou não a diferença? Você tem a oportunidade de enganar, de maltratar, ou de sacar algo mais de um empregado, ou de um cliente, ou da empresa. E você cumpre a la risca com suas obrigações. E quando eles se equivocam, você diz: vocês me pagaram mais de lo devido. Isso aqui é vosso. O meu é isto. Você está sendo justo. O bispo, se eu não minto em meu trabalho, em meu negócio, se eu não hago um esquema, eu não pago minhas contas. Esse é o problema. Ou você confia em Deus e é dízimista, ofrendante, trabalhador, honesto e justo, e Deus lhe bendice, e você prospera, como temos muitos na igreja, ou você vai ser um mais que engana, que rouba um pouquinho mais. Gana, roubou de 1, 3, 4, 10 clientes. Quanto? Não sei. Pelo que seja. Aunque seja $1 milhão ou mais. Você perde com Deus e não vai desfrutar de nenhum centavo desse $1 milhão. Porque não há bendição, não há justiça, não é justo, não é justo, seja justo. Domingo, chega à igreja, tarde, depois que a reunião começou, não justifica. Você vive acá, você tem o transporte público ou transporte personal, mas você não se organiza para chegar na igreja temprano. Não por causa de mim, porque eu não estou aqui controlando, nem sei quem chega tarde ou depois. Senhoras, senhores, por favor, aqui não é o bispo, o pastor, o obreiro, aqui há almas. E eu estou preocupado em dar o melhor para mim, Senhor. Assim que eu me pongo cego, mas não vou permitir com que você siga na injustiça, assim que eu lhe oriente. Então, busque chegar temprano, em espírito de oração, não por mim, não por la igreja, não por os demais. Você vem por Deus. É para mim, Senhor, porque eu sei, você sabe, que tudo o que hacemos para Deus é como uma ofrenda. É como uma ofrenda para Ele. Ofrenda não é só o que você agarra cá e põe ali no altar para pagar o alquiler da igreja, os compromissos da igreja. Não. Ofrenda vai mais allá. Hasta quando você abre a boca e canta. Canta com fé. Não porque eu digo cante. Alce a voz. Eu instruxo. Eu oriento. É minha obrigação. Pero é porque eu sei que tudo o que hacemos, principalmente as coisas mais sencillas, são as que mais atraem a Deus. Não foi por casualidade que Jesus falou a palavra ou la tilde, verdade? La tilde. Ele observa tudo, hasta las tildes.